O percurso legal que a estrutura política brasileira fez para finalmente abolir a escravidão no Brasil foi um percurso muito longo. A gente pode dividir esse percurso em dois momentos distintos. Um deles vai da chegada da família real no Brasil lá nos idos de 1808 até 1850. Nessas primeiras décadas, ou seja, na primeira metade do século XIX, o foco foi acabar com o tráfico negreiro no Brasil, ou seja, proibir a importação de escravos para o Brasil. Tá? Depois nós vamos passar um período razoavelmente grande, cerca de 20 anos, sem que se fizesse absolutamente nada a respeito da questão da escravidão. E por fim, nós temos uma segunda fase, que começa na década de 70, no início dos anos 70, em 1871, e vai até a abolição da escravidão propriamente dita com a Lei Áurea. Tá? Então aqui o foco não é mais o tráfico, o foco é o trabalho especificamente. Tá? Então vamos voltar lá na chegada da família real, quando Dom João VI ele vem, supostamente fugindo ali das tropas napoleônicas e com a proteção da Inglaterra. Vocês devem se lembrar que a Inglaterra naquele momento assina com Portugal um tratado que era o Tratado de Amizade e Aliança e um outro tratado que era o Tratado de Comércio e Navegação. Esses tratados que foram assinados com Portugal, eles tinham, mais especificamente o de Amizade e Aliança, ele estabelecia uma espécie de exigência para o Brasil. A gente falou isso lá no vídeo do período joanino, tá? Vocês devem se lembrar. E essa exigência era a exigência de que o governo português de Dom João VI se comprometesse com o fim do tráfico negreiro. A gente já, inclusive, deve ter explicado aqui num vídeo para trás por que a Inglaterra estava tão interessada nisso. É comum professores falarem assim, porque os ingleses queriam mercado consumidor, então para eles é benéfico o trabalho livre e assalariado. Gente, vocês não conhecem ninguém assalariado no Brasil, não? Nós estamos em 2020, assalariado não compra produto importado. Vê se lá atrás, no século XIX, ia comprar. Ainda mais assalariado que faz trabalho que era de escravo. Tá? Os ingleses não são bobos assim. Tá? Mas então por que os ingleses pressionam Portugal, depois pressionam o Brasil? Eles pressionam pelo fim do tráfico negreiro, ou seja, eles querem impedir que o Brasil traga escravos da África. Não é por causa do trabalho escravo no Brasil, é por causa da produção de escravos na África, que gerava um conjunto infinito de guerras escravagistas, transformava o continente africano num cenário de catástrofe completa e que tornavam difícil, se não impossível, a criação de uma estrutura para explorar a matéria-prima na África, principalmente a matéria-prima mineral para a Revolução Industrial. Então o que a Inglaterra precisava era de garantir a ordem, a paz no continente africano. E para isso tinha que acabar as guerras. Para acabar as guerras tinha que acabar a demanda de escravo. Então por isso era necessário abolir a escravidão. O processo de abolição dessa abolir o tráfico. O processo de abolição do tráfico, ele se dá em alguns passos. Em 1810, com os tratados, a Inglaterra faz a primeira exigência ao Brasil, que não é cumprida pelo Dom João VI. Quando a Inglaterra reconhece a independência brasileira em 1825, eles reforçam essa exigência. Nós reconhecemos a independência, Dom Pedro I, mas é necessário abolir o tráfico negreiro. Dom Pedro I fala assim, chá comigo, deixa que eu vou abolir. Aboliu nada. Ele renunciou em 1831 e agora o governo regencial vai atrás da Inglaterra para renovar acordos diplomáticos, etc. E aí o governo inglês fala, olha, a gente até reconhece o governo regencial, etc., mas vocês precisam fazer alguma coisa a respeito do tráfico negreiro. E é aí que o ministro da Justiça, pressionado pela Inglaterra, publica aquela lei que fica conhecida como Lei para Inglês Ver. Ok? Então ali o tráfico negreiro foi proibido, só que essa proibição não resultou no fim do tráfico propriamente dito, porque os artigos da lei que falavam da punição eles eram tão cheios de exceções, tão complicados, tão de difícil implementação, que essa lei nunca pegou no Brasil. Tá? Bom, em 1844 vem aquela reforma tributária, que vocês já conhecem, que a gente chama aqui de tarifas Alves Branco, que prejudicou muitos interesses da Inglaterra no mercado consumidor brasileiro.
Tá? O que a Inglaterra faz? A Inglaterra, então, resolve revidar. Quando eu falo Inglaterra, eu estou falando do parlamento britânico. O parlamento ele vai votar uma lei no ano seguinte, em 45, que era a Bill Aberdeen, que concedia à Marinha Inglesa a autoridade para abordar e prender qualquer navio que estivesse comercializando escravos no Oceano Atlântico. É óbvio que o Oceano Atlântico é vasto demais, é igual você procurar uma agulha no palheiro, você não vai conseguir de fato policiar o oceano. Mas era uma espécie de uma declaração de intenção da Inglaterra: nós estamos de saco cheio, nós não gostamos do que vocês fizeram lá com as tarifas Alves Branco e não vai rolar esse negócio de tráfico negreiro mais, vocês dão um jeito. Tá? O tráfico aumentou depois da Bill Aberdeen, tá? Então a partir de 45 tem uma curva ascendente na importação de escravos no Brasil. Por quê? Porque os comerciantes de escravos sabiam que, apesar da Bill Aberdeen não ter condição de ser eficiente, de ser eficaz, de realmente impedir o tráfico, ela sinalizava para uma mudança na postura do governo de Dom Pedro II. Bom, se a Inglaterra está exigindo isso, daqui a pouco o governo de Dom Pedro II abaixa a cabeça e acata o que o parlamento inglês mandou. Dito e feito, 5 anos depois, em 1850, vem a Lei Eusébio de Queiroz. Essa sim conseguiu praticamente acabar com o tráfico negreiro no Brasil. Continua existindo um tráfico ilegal, mas residual, pouco significativo do ponto de vista estatístico. Tá? Então o tráfico negreiro acaba em 1850. Qual que era a expectativa do governo brasileiro? Um governo que, diga-se de passagem, apesar de covarde, ele era pró-abolicionismo. Por que eu digo covarde? Porque ele defendia a abolição, mas ele não tinha coragem de abolir a escravidão. Tá? Ele não tinha coragem de peitar os grandes latifundiários, os barões do café no Rio de Janeiro. Né? Então, ele tinha a seguinte expectativa. Como o crescimento vegetativo da população escrava no Brasil era negativa, ou seja, morria mais escravo do que nascia escravo no Brasil, a economia escravagista dependia da importação de escravos. Se a importação de escravos está proibida, vai ser uma questão de algumas gerações para acabar definitivamente com a escravidão. Não porque uma lei proibia, mas porque não existe mais escravo. Tá? Essa solução meio cínica, ela agradou a galera por um tempo. Tá? Afinal de contas, a escravidão era feia, mas nos Estados Unidos tem escravidão. Até que não tenha mais. Em 1863, no meio da Guerra da Secessão, né, lá do sul dos Estados Unidos, tentando se separar do norte, e o presidente Abraham Lincoln move uma guerra contra os Estados Confederados. Exatamente no meio da guerra, ela é de 61 a 65, em 63, o Abraham Lincoln, ele então promulga uma lei abolindo definitivamente a escravidão em todos os estados norte-americanos. Tá? Com isso, o Brasil ele fica praticamente isolado. O Brasil passa a ser o único país independente na América, aliás, no Ocidente, que usava o trabalho escravo. Agora a coisa começa a pegar mal, fica feio. Tá? Então, os liberais brasileiros, apesar de não gostarem da ideia do governo abolir a escravidão, mas eles gostavam menos ainda da ideia do Brasil ficar feio diante dos olhos do hemisfério norte. Então começa a haver, a partir de 63, uma organização mais intensa do movimento abolicionista no Brasil, pressionando o governo para tomar alguma atitude. No próximo vídeo a gente vai ver então o que vai acontecer. Agora nós entramos numa segunda fase, né, que começa em 71, com um esforço do governo em reduzir esse prazo, né? Ao invés de a gente esperar 5, 6 gerações, vamos ver se a gente consegue acabar com a escravidão ainda de forma natural, tá? Mas em menos tempo. Vamos lá para o próximo vídeo.